Nós só temos um assunto na edição de hoje, que é a reação do mercado a um discurso de mais de uma hora feito pelo presidente Lula na manhã desta quinta-feira, com as repercussões que vocês já acompanharam. Nós vamos tratar agora da montagem da equipe de transição. Ela já foi mencionada pelo nosso entrevistado há pouco, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, economista, e há uma série de inflexões ali e de deduções que a gente pode a partir da escalação desse time. Já constam, deixa eu ver se está certo o número, 12 partidos diferentes têm indicados além do próprio PT. Vamos lá. Esse gabinete de transição, ou equipe de transição, como vocês quiserem chamar, ele será composto por mais de 100 pessoas, entre colaboradores, técnicos, voluntários, além dos 50 nomes que serão oficializados no Diário Oficial da União. O trabalho será dividido em 31 núcleos temáticos, equivalem mais ou menos, se vocês quiserem, a ministérios. Vamos lá, então. O telão está ocupado pela nossa ilustração, mas eu queria ver a Thaís. Thaís, como é que está, do ponto de vista da coerência dessa equipe de transição, a montagem dela? William, hoje eu conversei com alguns integrantes que eu tenho chamado de aliados neófitos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes dessa frente ampla e que agora estão na composição desse gabinete de transição. Conversei, claro, olhando para o discurso do presidente eleito. Espera aí, quando você fala aliados neófitos, em geral, quando a gente diz que é um neófito, a gente atribui a essa pessoa a seguinte característica: ela está ali meio que perdida, né? É isso que você está querendo dizer? Não. Não, estou dizendo que é esses que estão entrando agora, esses que nunca estiveram ao lado do PT, esses que declararam apoio no segundo turno. Então, só para eles não se sentirem chateados, de repente fala assim, aliados de última hora. Sim, aliados de última hora. Não tenho perdido como adjetivo. Conversei olhando, é claro, para o discurso que o presidente eleito fez no CCBB, aqui hoje em Brasília. E aí consegui uma avaliação mais ampla do que pode ser e do que eles têm sentido. O primeiro diagnóstico que eu ouvi foi o de que teve um erro de forma, que esse discurso de hoje era um discurso, como a Raquel já citou, para tranquilizar o PT e que não deveria ter sido transmitido, que não deveria ter sido feito de público. E aí vamos para o que interessa. Qual a avaliação? Que Lula não tem tempo para errar e que ele não vai ter lua de mel. O que isso significa na avaliação dessas pessoas, desses políticos com os quais eu conversei? Significa que essa reação imediata, forte reação negativa do mercado a partir desse discurso, ela pode ter um caráter pedagógico. E aí essa pessoa com quem eu conversei, uma dessas pessoas com quem eu conversei, me disse o seguinte: Thaís, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Não sou adepta de todas essas ideias do PT do ponto de vista econômico, mas eu entendo que essa reação do mercado, ela traz a oportunidade para que nós, da Frente Ampla, sejamos mais ouvidos. E aí ela ponderou. Eu perguntei, mas você não está se sentindo ouvida? Aí, para essa pessoa, ela disse: Thaís, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque os trabalhos não começaram. Acho que a partir de quarta-feira a gente vai conseguir ter um diagnóstico mais claro de qual é o rumo que vai tomar. Não sei se eu consegui ser clara. Não, eu acho que sim. Você está trazendo uma descrição de uma fonte sua, a gente sabe que você tem informações de primeira mão, o que você está trazendo para o nosso público é uma informação de primeira mão, como que pessoas integradas nessa equipe estão vendo o próprio papel. Eu tenho uma pergunta para você, Thaís, vou passar para o Caio, mas eu queria que você voltasse a ela. Quando você se referiu a essa avaliação que você nos descreveu, uma pessoa dizendo, eu prefiro encarar o que aconteceu hoje, em termos de reação ao discurso, de reação violenta ao discurso, como digamos, um momento pedagógico, aí eu pergunto, a reação do Lula, a reação dos mercados indica que ele aprendeu a lição ou que ele dobrou a aposta? Não, depois a fala dele da tarde, ele politiza a reação do mercado, exato, acusa o mercado de bolsonarista, né? E na fala dele da manhã também tem muito Bolsonaro, e se o Lula for entrar no governo falando muito de Bolsonaro, acaba
né, dando o palanque para o presidente que está deixando o cargo. E pode ser seu adversário em 26. Na minha leitura, o que está acontecendo, já houve o eixo de deslocamento de poder de um governo para o outro, o Lula é o presidente de fato, não é o presidente de direito. E esse eixo político já se deslocou para ele. Mas o eixo do mercado e o eixo administrativo não, porque esses nomes têm muito pouco tempo. No dia 1º de janeiro de 23, quando o Lula assumir, vai assumir com... Tem uma expressão lá na minha cidade, o caminho de balança, com melancia, tudo tremendo. Não vai dar tempo de, em 50 dias, com feriado, com o Lula no Egito, Copa do Mundo, começando a anunciar o ministério em dezembro. Não vai assumir tinindo. Não assumirá, a despeito do eixo de poder já ter sido deslocado, a despeito da política já considerar o Lula presidente de fato. Mas você tem uma transição administrativa que é brutal, porque a diferença de visão de mundo do atual governo para o governo eleito é brutal. Tem áreas que são muito diferentes. Basta ver os nomes, por exemplo, anunciados hoje na área de justiça, nomes muito respeitados, né? Enfim, então é difícil fazer essa transferência. E com esse nível de embate, é muito cedo para você contratar uma crise como a que foi contratada hoje. Crise? Sim. Eu também acho que estamos em crise. Concordo com o Caio. A primeira crise do governo eleito ainda não empossado. O Brasil está nesse nível de antecipação dos fatos. Só queria colocar uma apuração, William, antes de você voltar a pergunta para a Thaís. Eu hoje percebi nesses aliados de última hora, Thaís, também igual a você, uma insatisfação com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O que eu ouvi foi que ele não está tendo a capacidade de dizer não diante das pressões do PT, de se colocar, falar, olha, esse aqui devia ser o nosso limite, não podemos ir além. Ele tomou para ele a discussão da PEC de transição, ele esteve na casa de Pacheco, ele esteve na casa de Lira hoje, de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado. Então, ele está endossando essa proposta de tirar todo o programa social do teto de gastos, de fazer esse estouro de 175 bilhões de reais. Então, se sente o Alckmin ali muito sozinho, aquela impressão inicial que a gente tinha dele, né, de mais força, está um pouco apagada para esses aliados dele, sentindo a pressão ali de Mercadante e de Gleisi Hoffmann. E essas pessoas dizendo, olha, Lula e Gleisi precisam descer do palanque, ou teremos um grande problema. É muito mais fácil ser oposição do que ser governo. Isso historicamente no mundo inteiro. Né? O governo você atira, bate quando você é oposição, fala o que quiser. Agora, eu senti o discurso do Lula hoje, um discurso ainda de candidato. E várias pessoas dizendo, o Alckmin não está acostumado com Brasília. Cuidado, senão Brasília pode te engolir. Deixa eu voltar a Thaís, que se ocupa o dia inteiro de tentar entender o que está acontecendo dentro dessa equipe de transição. Thaís, quem manda? William, hoje, na segunda-feira, a gente já ouvia isso, né? Que a partir da chegada de Lula, da volta de Lula, a gente ia começar a ter definições. O que ficou claro a partir das minhas conversas? Fiz muita questão de ouvir não integrantes do PT, mas essas pessoas que estão sendo convidadas, que a gente pode considerar vozes dissonantes ali. Elas entendem que ainda não começou o trabalho. Eu senti um pouco de... vamos esperar um pouco. Na quarta, esses grupos começam a funcionar, a gente vai ver o trabalho na prática. E aí, mais do que isso, uma dessas fontes me disse, eles sabem que nós somos fiadores dessa eleição. Eles sabem que Lula saiu de uma diferença de 6 milhões de votos para Bolsonaro no primeiro turno para uma diferença de 2 milhões de votos no segundo turno, mesmo com todo esse esforço. E ele sabe que sem a gente não seria possível. Então, o que eu senti? Senti que essas pessoas, elas não estão entrando para não ter poder
de decisão. Elas não estão entrando para bater continência. É até estranho falar bater continência agora, né, no atual momento. Mas, enfim, elas não estão entrando para simplesmente serem parte de uma fotografia. Entendi que elas estão entrando para participarem do processo, para estarem no processo. E essa cobrança, ela vai vir muito explicitamente a partir do momento que esses trabalhos começarem. Você está dizendo para nós, no fundo, que essas pessoas estão dando à equipe de transição e ao Lula o crédito que os mercados hoje não deram. Exato. Caio. É uma frente muito ampla. O desafio do Lula é para fora, com o bolsonarismo na rua, nas ruas e nas redes. E o desafio do Lula é ser engenharia política, de montagem de governo, de agregar muita gente que pensa diferente dentro da própria aliança. Isso em diversas áreas, na área econômica, isso certamente, na política externa, isso certamente. Então, frente ampla é bacana para ganhar a eleição, muita gente aplaude, acha o máximo, e é bacana. Construiu-se uma frente ampla contra o Bolsonaro. Agora, uma frente ampla para governar demanda uma engenharia política muito complicada. E a gente deve se atentar. Então, durante o governo Lula... Hoje eu senti uma rachadura nessa frente ampla. Durante o governo Lula, a gente deve se atentar. O sucesso do governo Lula, ele vai estar atrelado à sustentação política dessa frente ampla. Né? Se o governo Lula 3 começar a dar sinais de trincadura ou de racha, principalmente na economia, esse pessoal de centro e de centro-direita que abraçou a campanha, abraçou a frente ampla, foi aplaudido, tal, entusiasmou muita gente, vai ser o primeiro a começar a cair fora. É a tarefa de vocês as próximas 2 semanas. Eu estou me despedindo porque eu estou saindo de férias pelas próximas 2 semanas, mas não vai faltar assunto. Tratem bem o nosso público que nos prestigia de maneira tão carinhosa e cuidem bem da lojinha. Tentaremos, né, Caio? Thaís não Arbex, é fácil. querida, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília, até a volta. Igualmente, Boas Raquel, férias, boa noite. William. Obrigado a você também, Caio, meu parceirão.